what's up? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges. Eu sou a professora Cláudia Borges e nós vamos iniciar hoje a nossa aula de inglês. Vamos dar uma conferida no nosso assunto de hoje. Então, olha só, hoje é a aula 17 e o objeto de conhecimento é conjunções, advérbios, preposições com marcadores discursivos. O detalhamento é marcadores discursivos, conjunções, preposições. Então, a nossa aula hoje está super legal, se preparem. Então, vamos começar. Let's go! Bem, então vamos começar a nossa aula de hoje com o nosso título de Linking Words. Linking Words. A palavra link é algo que linka, que liga. E word significa palavras, ou seja, estamos falando de palavras que ligam umas às outras. Vocês podem observar aqui nessa imagem, né, que nós temos aqui este pedaço aqui, né, dessa corrente, e aqui depois nós temos um outro pedaço. Provavelmente esses dois se separaram, mas eles foram reconectados. Eles foram linked, foram religados através deste outro elo aqui que está em destaque, né? Ele está amarelinho. Então, esse amarelinho aqui representa as nossas linking words. Por quê? Porque elas são utilizadas para conectar os lados. Então, esse lado aqui agora está reconectado com o outro. Então, formando o quê? Todo o conjunto desta corrente aqui que vocês estão observando aqui na nossa imagem, ok? Então, vamos falar hoje das linking words. E fiquem atentos, porque essas linking words aparecem muito nas provas externas. Então, vamos dar uma conferida aqui junto comigo alguns exemplos delas. Bem, então, olha só, gente. Vocês podem observar aqui ao meu lado esta house. E tem uma frase a respeito dela. Diz o seguinte: This house is large. E ali tem o espaço modern. A palavra large significa grande, realmente, né? Ela é bem grande, né? Super espaçosa. E a palavra modern significa moderna, né? Uma palavra cognata, right? Bom, estamos falando da casa, não é? Estamos dando características a ela, certo? Então, large, modern. Então, eu posso dizer que eu estou acrescentando características a ela, não é isso? Então, qual seria a nossa linking word que caberia melhor aqui na nossa frase? Olha só, é a palavra and, que significa e. This house, esta casa, is large, é larga, é grande, enorme, and e moderna. Então, eu acrescentei algo a mais a essa casa, né? A característica dela, além de ser grande, enorme, ela também é uma casa moderna. Vamos ver um outro exemplo aqui comigo. Olha só a imagem, um rapazinho olhando aqui para o relógio, desesperado. Tem alguma coisa errada aí, não é? Vamos ver. I have to hurry. Eu preciso me apressar. I have to hurry. E ali o espaço, I'm late to work. Eu estou late, atrasado para o trabalho. Bom, então ele falou que ele precisa se apressar e explicou aqui no final, eu estou atrasado para o trabalho. Então, qual seria a palavra que vai fazer essa ligação, né, para fazer um sentido nesta frase? Because foi conectado ali. Bora ver como é que ficou agora. I have to hurry. Eu preciso me apressar because, porque I'm late to work. Eu estou atrasado para o trabalho. Então, observaram? Os pedaços das frases não encaixam muito bem. Eu tenho que me apressar. Estou atrasado para o trabalho. Então, eu preciso me apressar porque, né, devido a isso, eu estou atrasado para o trabalho. Então, a minha linking word ali que fez a conexão das ideias foi a palavra because. Vamos ver mais um. Então, the day is very beautiful, né? O dia está muito lindo, sol maravilhoso, não é? Como nós temos aqui na Amazonas, super sol. E ali o espaço, it's very hot too. Está muito quente também. Olha só, tá um pouquinho ali diferente, né? Ó, tá beautiful e hot, né? Calorzão.
Vamos ver qual a palavra que encaixaria melhor para conectar essas ideias. The day is very beautiful. O dia está muito bonito, muito legal. But, a palavra but significa mas. Mas, porém, contudo, entretanto, it's very hot too. Tá muito quente, né? Tá muito quente também. Então, quando eu coloquei a palavra ali but, né? Deu um sentido de contrário, né? Tá bonito, mas também tá bem quente. Então, foram ideias opostas, certo? Então, as ideias opostas foram conectadas através da minha linking word, but. Então, vocês já viram um pouquinho dessa função dela, né? É conectar ideias, conectar frases, certo? E fazer essa união das frases, né? Para que tenha um sentido maior, né? Que faça uma compreensão maior, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre elas. Bem, continuando agora sobre as linking words, então vamos ver a definição do que são as linking words. Então, linking words ou conectivos, né? Lembrem-se da palavra link é ligar, conectar, né? Então, português, né? Conectivos também, tudo bem? Então, linking words, palavras que ligam, palavras que conectam ou conectivos. O que elas são? São conjunções, conjunctions, que servem para conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Então, anotem aí, ó. São conjunções que servem para conectar, ligar, unir ideias, né? Então, unindo termos ou mesmo orações. Então, elas são utilizadas para fazer, né, esse fechamento das ideias, né, para dar uma compreensão melhor, né, para ficar a frase redondinha, né? Quando a gente lê, não ter segunda interpretação, você entender direitinho o que está querendo dizer. Porque se você ler só um pedaço e o outro pedaço, aí parece que está faltando alguma coisa, não é? Está faltando a linking word para fechar, dar um fechamento naquela ideia, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre as linking words. Então, as linking words expressam ideias. Que tipos de ideias? Anotem aí, ó. Ideias de continuação, de conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, etc. Então, cada linking words, ela traz um tipo de ideia. Então, quais são? A gente vai ver alguns desses exemplos aqui. São várias outras. A gente vai utilizar as mais utilizadas, né? Mais vistas nas provas, né? Nos textos, que com certeza sempre aparecem. E quais são essas ideias, né? Só relembrando aqui. São ideias de continuação, né? Que vai continuando. Conclusão, para dar um fechamento. Adição, algo que acrescenta, não é? Como a ideia daquela casa lá. Oposição, algo que é oposto. Comparação, né? Uma coisa com a outra, fazer a comparação. Explicação, como no caso do rapaz que estava atrasado, não é? Então, cada uma dessas linking words, ela traz uma ideia, ela expressa uma ideia, ok? Então, vamos começar vendo os tipos de linking words. Acompanhe comigo. Então, nós vamos começar a ver os tipos de linking words, né, que expressam adversidade, ou seja, são conjunções adversativas. Adversativas. Então, vamos ver, o que são essas conjunções adversativas? Então, são aquelas que dão ideias opostas de contraste, tudo bem? Então, conjunções adversativas são aquelas que dão ideias opostas de contraste. Então, você tem uma ideia aqui e aí uma outra ideia aqui um pouquinho diferente da anterior, ok? Elas contrastam, ok? Elas não são as mesmas, né? Ela não acrescenta, ela contrasta. Então, uma que a gente utiliza bastante é a palavra but, que significa mais. Então, aqui nós temos a imagem, não é? Deste jogador que é o Michael Jordan. Nós pegamos uma fala dele bem interessante, em que ele utiliza um exemplo dessas conjunções, tá? Adversativas. Vamos ver o que ele diz. Então, ele disse o seguinte, ó. I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying.
Então, é bem interessante o que o Michael Jordan falou, olha, I can accept failure. Então, eu posso aceitar, né, a falha, né, o erro, que não tem problema, né? Todos nós erramos, todos nós falhamos, certo? Everyone fails at something. Todos nós falhamos, erramos em algo. But, olha aqui a nossa conjunção adversativa, I can't accept, eu não posso aceitar, not trying, não tentar, né? Ficar parado e não fazer novas tentativas, not trying. O verbo try é o verbo tentar, né? Tentar ou experimentar. Então, ele não aceita a pessoa não tentar, certo? Então, o erro, né? A falha todos nós teremos, mas você não pode deixar, né, de tentar, de continuar, de seguir adiante. Isso faz parte, certo? Então, caiu ali, levantou, né? Então, essa é uma das filosofias de vida ali do Michael Jordan, que ele utilizou uma conjunção adversativa, but. Então, falou da failure, né, da falha, todo mundo tem a falha, tá tudo bem, mas eu não posso aceitar que a pessoa não tente, pelo menos, né? Então, dado o recado aí, certo? Vamos ver outros exemplos de conjunções adversativas além do but. Aqui comigo, ó. Nós temos however, que significa entretanto, e a palavra despite, que significa apesar de, Então, nós temos o but, que significa mas, however, entretanto, e despite, apesar de, right? Então, vamos ver mais exemplos de linking words. Agora, quero convidá-los a acompanhar comigo a leitura de um pequeno texto. Vamos dar uma olhada. Então, aqui esse texto, o título é o seguinte: Choose dark chocolate for your heart. Choose dark chocolate for your heart. Então, ele começa dizendo o seguinte: escolha o chocolate mais escuro para o seu heart, certo? Então, aqui você tem a imagem desse chocolate, certo? Tá o chocolatinho aqui, ok? E ali ao lado, embaixo, logo abaixo do título, tem o seguinte: a palavra Speaking of Health Friday, e a data, né? February 4, 2022, ok? Então, é o nome da sessão aí que está falando sobre este assunto. Falando sobre a saúde na sexta-feira, né? Então, vamos ver o que fala um pouquinho desse texto aí junto comigo. Então, olha só, people. Então, ele está falando, observe as palavras que estão aí em destaque, para que vocês possam observar do que ele está falando. Ó. O título tem aqui a palavra dark chocolate, e provavelmente você vai ver essa palavra se repetindo, como a gente está vendo aqui no começo. Ó. Dark chocolate. E aí ele começa, né? Contains, é bem parecido com o português, né? De contém, de ter, né? Contém o quê? 50% a 90% de quê? De cacau, cocoa. Olha a palavrinha aqui, né? Which are rich in plant chemicals called flavonols. Que é rico em quê? Em químicos vegetais chamados flavonols, né? Flavonóis, perdão, ok? Então, nós temos esse nome em português, certo? Então, ele está falando que esse tipo de chocolate tem essa porcentagem de cacau, né? E aí, esses flavonóis, né, ele continua contando aqui, support the production of nitric oxide. Então, eles suportam, ok, a produção, production, olha só, palavra cognata. O que ela faz, esses flavonóis? Relaxes, né? Eles fazem um relaxamento do quê? Do blood vessels, dos vasos sanguíneos. E a palavra improve é o verbo melhorar. Novamente a palavra blood, né, que é sangue ou sanguíneo, ela melhora o quê? Ela melhora o fluxo sanguíneo também. According é de acordo. Quem que falou isso? According to Harvard T.H. Chan School of Public Health. Então, foi uma pesquisa, né, dessa escola de
saúde pública. E eles continuam falando, ó, they also increase insulin sensitivity. Então, eles aumentam a sensibilidade à insulina, okay? Que pode reduce the risk of diabetes. Pode reduzir o risco de diabetes. Reduce, reduzir. Então, eles continuam falando um pouquinho mais, né? A Fundação Nacional for Cancer Research, the National Foundation, found that flavonoids may reduce the risk of skin cancer. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que esses flavonoides, eles podem reduzir o quê? The risk, ó, o risco de skin cancer. Olha só, gente, para reduzir o risco de câncer de pele e improve, melhorar, né, a saúde da skin, que é a palavra pele, ok? Pode melhorar a pele. Olha só que interessante, né, sobre o chocolate, ok? Então, o que nós temos aqui? Observem que tem uma palavrinha aqui, ó, em destaque, que é a palavra however, ok? However, vamos ver aqui, então. However, dark chocolate, né? Esse chocolate amargo, is a high calorie food, né? Tá tudo muito legal, mas ele tem, né, muita caloria, high calorie, ok? Então, quantas calorias mais ou menos? Olha aqui. 150 a 170, ok? Também contém saturated fat, gordura saturada. E pode também affect cholesterol levels. Então, ele pode também afetar os levels, que são os níveis de quê? Colesterol. Continuando, e vamos finalizar aqui sobre o dark chocolate. Research suggests that benefits of flavonoids outweigh the risk of higher cholesterol. Então, eles acham que os benefícios, né, dos flavonoides, né, são melhores do que os riscos, certo? Do colesterol. But remember, olha aqui, a gente acabou de ver o but, né? But significa mais, porém. Remember, lembre-se, chocolate is a treat. Chocolate é uma treat, uma delicinha. Enjoy it with moderation. Então, aprecie com moderação para que você possa ter bons benefícios à sua saúde. Então, ele é bonzinho, né? Mas tem algumas coisinhas que você tem que tomar cuidado também, right? Então, lá no nosso texto tinha uma palavra chamada however, né? Vamos ver onde é que ela se encaixa no nosso tipo de linking words? Acompanha aqui no próximo, então. Então, agora estamos falando de conjunções consecutivas ou conclusivas, né? São usadas para terminar frases, fazer conclusões e indicar consequência. Então, vamos ver aqui, né? Os exemplos que nós temos sobre esse tipo de linking word. Acompanhe comigo. Vamos ver o exemplo do Steve Jobs, que ele fez uma frase aqui e a gente vai ler sobre ela. So, então, por isso. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Então, aqui ele está dizendo que o seu time, o seu tempo é limited, limitado. Olha, palavra cognata. So, então, por isso, don't, não, palavra waste, gastar, né? Não gaste ele, né? Living, que é o verbo viver, living, no caso aqui é vivendo, ó, com ing, vivendo someone else's life, vivendo a vida de outra pessoa. Essa palavra é bem profunda, né? Então, o seu tempo é limitado, aí você tem um tempo limite. Então, não gaste esse seu tempo tão precioso vivendo a vida de uma outra pessoa. A gente acompanha tantos sites por aí, né? Os Instagrams da vida, vendo as vidas das pessoas, né? Então, viva a sua vida. A deles já está lá, né? Já estão vivendo a deles. Então, não gaste o seu precioso tempo vivendo a vida de outras pessoas. Que invista no seu tempo, na sua vida. E vamos ver os exemplos? Então, temos outros, ó. Therefore, que é a palavra portanto, ok? E ainda nós temos
consequently, né? Que é consequentemente. E ainda nós temos a palavra then, então, ok? Então, esses são os exemplos dos conectivos que indicam consequência, ok? Consequência. Então, podemos ver aí que os nossos linking words são exemplos de consequência, né? Então, nós temos so, therefore, consequently, certo? Então, o que nós estamos vendo até agora? Estamos vendo os tipos de linking words. Cada linking word tem uma ideia específica, certo? A gente acabou de ver o de consequência. Vamos ver mais um tipo agora. Então, agora nós vamos ver as linking words de adição, conjunções de adição. Para que elas servem? Elas servem para adicionar ideias, né? Nós temos a principal e a mais utilizada, que é a palavra and, que significa e, né? Vamos ver agora, através de um texto, vários exemplos, né, desta palavra and. Agora nós vamos ver o título do texto que diz The Benefits of Deep Breathing. Benefits, benefícios, né? Os benefícios do quê? De um deep. Deep significa profundo. A palavra breathe é respirar, né? De uma respiração profunda, né? Então, quais são os benefícios desta respiração profunda? The benefits. Vamos continuar aqui comigo. Então, cada um desses é um itemzinho, tá bom? Então, detoxifies and releases toxins. Então, o que ele faz? Desintoxica, né? E libera também as toxinas. O que mais? O and está aqui, ó. And releases tension. Então, ele relaxa as pessoas, né? Libera tensão. Próximo, relaxes the mind, the body, and... Olha o nosso and aqui, que indica adição. Então, ele relaxa a mente, o corpo, e traz também clareza, clarity. Relieves emotional problems. Então, ele também relaxa, alivia problemas emocionais. Próximo aqui, increases muscles digestion and assimilation of food. Então, novamente o and aqui, ó, para fazer a conexão das ideias, certo? Ele aumenta o quê? Ele aumenta os músculos, a digestão e a assimilação de comida. No próximo aqui, ó, strengthens the lungs, the heart and the immune system. Então, ele fortalece o quê? Os pulmões, o coração e o sistema imunológico. Improve melhora a postura, né? Quando você faz uma respiração bem profunda, alivia as suas costas, então melhora a sua postura também. E melhora o sistema nervoso. Improves the nervous system. Tem mais benefícios, né? Olha só. Boosts o quê? Aumenta os energy levels, né? Os níveis de energia. E novamente o and aqui, ó. And improves stamina. Então, melhora também a resistência. O que mais que ele ajuda? Respiração profunda, né? Estamos falando disso, ó. Improves cellular regeneration. Ele melhora a regeneração celular. And, novamente, o nosso and aqui, ó. A qualidade do sangue. The quality of blood. E finalizamos com elevate moods. Então, ele melhora também o humor. Isso tudo eu estou falando só uma respiração, né, gente? Uma respiração profunda. Então, esses são todos os benefícios de uma respiração profunda, ok? Então, vocês acabaram de ver aí as linking words que dão ideia de adição, que é a palavra and. Aliás, o and é um dos mais utilizados. Quando você for pegar qualquer tipo de texto, você vai sempre encontrar essa palavra, and, que significa e. Temos mais alguns deles? Temos outros exemplos dele, acompanhe comigo. Então, also é um outro exemplo de conjunção de adição, que significa além de e também. E a palavra furthermore, que significa além disso, ademais. Então, quais são? Tem o and, que significa e.
Also, que significa além de, e também. Furthermore, que significa além disso, ademais. Então, cuidado com essas últimas palavras aí que vocês estão vendo, porque sempre em prova vocês costumam colocar essas palavras que elas não são muito usadas, né? Então, eles colocam na prova lá, nas avaliações externas, perguntando para você o que significa, né? E, no final das contas, elas significam e, né? Além de, e também, né? Porque elas são conjunções de adição. E vamos ver mais um tipo de link words. Agora vamos ver as conjunções explicativas. Para que servem as conjunções explicativas? São usadas para dar explicação a algo, dar razão a, né? Ou seja, você explicar algo. Então, qual é a opção que nós temos aqui? Nós temos a palavra because, que significa porquê. Então, ela explica o porquê que está acontecendo algo. Então, conjunção explicativa é utilizada para dar explicação a algo, dar razão a. Então, como exemplo desta linking word, nós temos o trechinho de uma música, né, que foi muito cantada, né, num período aí. Vamos acompanhar aqui comigo o trechinho da música. Então, a palavra, o título da música é Happy, by Pharrell Williams. Então, nesse trecho da música, a gente pode observar o uso da palavra because. Então, ele repete, né? Esse é o refrão da música, né? Because I'm happy. Because significa por quê? Porque eu estou feliz, né? Happy. Because I'm happy, porque eu estou feliz. E ele continua, clap along, ok? E ele repete novamente aqui, ó, a palavra because I'm happy, porque eu estou feliz. O que ele faz? Ele clap along. If you feel like a happiness is the truth, né? Se você sente que a felicidade é a verdade, ok? Então, é um dos trechinhos da música. Ele continua ainda, né? Because I'm happy, novamente o because aqui. Porque eu estou feliz, o que ele faz? É clap along, né? Continua batendo palmas. If you know that happiness is to you, né? Se você acredita que a felicidade é para você. Because I'm happy, porque eu estou feliz. É clap along if you feel like, e that's what you wanna do, que é o trechinho da música. Certo? Então, resumindo, né? As palavras que são utilizadas para dar explicação, a gente acabou de ver que é because. Vamos ver aqui só o resuminho dessa linking words. Então, conjunções explicativas são utilizadas para dar explicação a algo ou dar razão a. Então, nós temos o exemplo da palavra because, que significa porquê. E aí nós vimos, durante o trecho da música, novamente, várias repetições do refrão da música, como, por exemplo, because I'm happy, clap along. E novamente aparece because I'm happy, clap along, ok? Então, nesses pequenos trechinhos aí, vocês puderam observar os exemplos das conjunções explicativas, no caso da conjunção because, que significa porquê, né? Então, ele está explicando por que ele está feliz, né? E aí ele dá várias razões aí, cantando durante o trecho da letra da música, right? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem, não é? As nossas linking words.